Sindicatos fazem paralisações por todo o país contra a terceirização e ajuste fiscal. Em São Paulo, houve choque com a polícia e uma jovem foi agredida com um soco. Para aí, rapaz, você vai machucar ele, já tá dominado já, rapaz. Quadrilha troca tiros com seguranças depois de roubar um carro forte na Paraíba. Joseph Blatter é eleito presidente da FIFA pela 5ª vez em meio ao maior escândalo da história do futebol. O presidente da CBF diz que não renuncia e nega envolvimento em esquema de propina. Eu vou renunciar porque não tem nada a ver com isso. Felizes para sempre. Ex-deputado delator do Mensalão se casa com enfermeira. Você desperta em mim os instintos mais deliciosamente primitivos. Consumo tem a maior queda em 7 anos e a economia brasileira encolhe no primeiro trimestre. Atrocidade do Estado Islâmico. Terroristas divulgam imagens de condenado cavando a própria cova. Os Estados Unidos tiram Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo. Ex-jogador Walter Casagrande sofre infarto em São Paulo. Viagem sensorial. Exposição em São Paulo simula clima de destinos turísticos. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A sexta-feira foi marcada por manifestações em todos os estados do país. As centrais sindicais foram às ruas protestar principalmente contra a lei da terceirização e o ajuste fiscal. Em São Paulo, o ato de estudantes e funcionários da USP terminou em confronto com a polícia militar e uma mulher foi agredida por um PM. O Dia Nacional de Paralisação começou com muita violência em frente à Universidade de São Paulo. Cerca de 300 funcionários e estudantes tentaram bloquear esta avenida queimando pneus e a PM reagiu com truculência. O vídeo gravado pelos manifestantes mostra um jovem sendo detido. Para aí, rapaz, você vai machucar ele, já tá dominado já, rapaz. Um policial militar tenta pegar a mochila do rapaz. Essa moça resiste com a ajuda de outras mulheres. O policial ataca as 3 com spray de pimenta. E ainda dá um soco no rosto de uma delas. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que o PM foi afastado, pois o procedimento em questão foi totalmente irregular. Houve protestos também em toda a região metropolitana. Avenidas e rodovias foram interditadas. O resultado? Muito trânsito. Ruim de carro, pior de ônibus. Vou chegar atrasado, talvez eu perca até o exame. Não tem jeito de marcar outro agora. Professores, funcionários públicos e bancários se reuniram na Avenida Paulista. As agências nem abriram as portas. Complicou aí, ainda tem uma fila enorme de existir. Trabalhadores de todo o país foram às ruas protestar contra a lei da terceirização e contra o ajuste fiscal. Eles reclamam das medidas provisórias 664, que muda as regras para aposentadoria, e 665, que limita o acesso ao seguro-desemprego. As manifestações aconteceram em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Em Belo Horizonte, trabalhadores ocuparam a sede do Ministério da Fazenda. É um projeto de lei da escravidão que retira completamente direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores. No Recife, 100% dos rodoviários aderiram à paralisação. 2 milhões de passageiros ficaram sem ônibus. A polícia militar informou que o PM que disparou o spray de pimenta nos manifestantes também foi afastado. Mesmo com a pior crise da história da FIFA, o chefão Joseph Blatter resistiu ao escândalo das prisões de dirigentes por corrupção e foi reeleito presidente. Pois é, Blatter já está há 17 anos no comando da principal entidade do futebol mundial. Com o 5º mandato, ficará 21 anos no poder. O dia começou com a polícia em alerta por causa de uma possível bomba no estádio onde aconteceu o congresso da FIFA. Foi só uma ameaça, assim como a candidatura de oposição do príncipe da Jordânia, que prometeu uma limpeza na entidade. I will bring a work ethic worthy of the game to FIFA
Mas nem o discurso, nem os protestos do lado de fora, nem a pressão de governos como o do Reino Unido. Nada conseguiu mudar o destino da FIFA. 1 a 1, representantes das 209 federações de futebol do mundo foram chamados para votar. Blatter não conseguiu os 2/3 necessários para vencer na primeira rodada, mas como tinha uma grande vantagem, 133 a 73, e precisaria apenas de uma maioria simples na segunda rodada, o opositor anunciou sua renúncia. O suíço foi eleito pela 5ª vez consecutiva e vai ficar mais 4 anos à frente da FIFA. Na primeira entrevista após o resultado, Blatter disse que vai anunciar algumas medidas amanhã de manhã durante a reunião do comitê executivo e promete surpresas. Não há muito o que comemorar. Essa eleição, acompanhada pela imprensa do mundo inteiro aqui em Zurique, marcou o momento mais conturbado da história da FIFA. Josef Blatter permanece no cargo, mas também no foco das críticas, principalmente por parte dos europeus, os maiores opositores à atual gestão da Federação Internacional de Futebol. A Federação Europeia se reúne na semana que vem em Berlim e poderá anunciar um boicote à próxima Copa. Preso há 2 dias por causa do escândalo de corrupção, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, teve o pedido de liberdade condicional negado pela Justiça da Suíça. Todos os 7 presos estão isolados e aguardam uma decisão sobre a extradição para os Estados Unidos. Barrado no Congresso da FIFA, o jornalista inglês Andrew Jennings, que investiga a entidade há mais de uma década, confirmou que entregou documentos ao FBI e brincou ao dizer que ninguém quer ser fotografado ao lado de Josef Blatter. A eleição acabou, os problemas não. Com o novo, velho presidente, a FIFA espera por mais punições por jogadas criminosas e possíveis cartões vermelhos da justiça. Vamos ao vivo a Zurique, na Suíça, falar com o enviado especial, Sérgio Uti. Pois é, Sérgio, governos aí da Europa, federações de futebol importantes, como a da Inglaterra, por exemplo, a própria UEFA do Michel Platini, todos pediram a renúncia de Blatter, fizeram campanha contra o suíço, mas não adiantou, não é? Por quê? Bom, Nascimento, Blatter mostrou que ainda tem um controle da maior parte das federações de futebol do mundo, como da África, Ásia, Oceania e América Latina. Foi dele, inclusive, o voto foi para ele o voto da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Apesar disso, o suíço está bastante fragilizado depois dessas últimas denúncias de corrupção, e já anunciou que outras notícias ruins devem ser anunciadas na próxima semana. Ele já está esperando por isso, e agora a estratégia da FIFA é conter o foco da oposição que está nas federações de futebol aqui da Europa. Resta saber até que ponto os europeus pretendem manter as ameaças que fizeram, como de boicotar a próxima Copa na Rússia em 2018. Já imaginou uma Copa sem os europeus, Nascimento? Praticamente não existiria, não é? Bom, de volta ao Brasil, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, negou o envolvimento em qualquer esquema de corrupção. Ele disse que não sabia da suposta participação do antecessor José Maria Marim nos crimes que estão sendo investigados. Ainda era madrugada quando Marco Polo Del Nero chegou ao Brasil. O repórter cinematográfico do SBT, Milton Rocha, registrou o desembarque. Despistando boa parte da imprensa, o presidente da CBF desceu no Rio e não em São Paulo. No aeroporto, Del Nero explicou por que antecipou a volta da Suíça, onde deveria participar do congresso que reelegeu o presidente da FIFA. Eu estou aqui para prestar qualquer esclarecimento a qualquer autoridade, ligar para quem for, para não deixar dúvida nenhuma. Foi a primeira vez em 20 anos que um presidente da CBF não compareceu à eleição da FIFA. Mal chegou ao país e Marco Polo Del Nero veio aqui para a sede da CBF, na zona oeste do Rio. Ele convocou às pressas diretores da entidade para uma reunião de emergência. No encontro, foi discutido o impacto negativo da prisão do seu antecessor, José Maria Marim. Del Nero afirmou que não sabia do possível esquema de corrupção na gestão de Marim. Não sabia. Como é que eu vou saber? Não tinha conhecimento, em hipótese alguma.
Também negou que seja ele o dirigente brasileiro ainda não identificado que, segundo o Departamento de Justiça americano, recebeu propina pela venda dos direitos de transmissão de eventos esportivos. Eu não sou, porque eu não recebi nada. E nem receberia. A CBF virou alvo de várias investigações. A Polícia Federal abriu o 14º inquérito em 15 anos contra a Confederação. Desta vez, quer saber se o esquema de corrupção na FIFA tem ramificações no Brasil. Já o Ministério Público Federal no Rio está analisando 6 processos envolvendo a CBF. Nós estamos aptos a praticar, a responder a tudo que for inquirido, nós vamos responder. Delnero disse ainda que apoia a CPI proposta pelo senador Romário e oficialmente criada nesta sexta-feira sobre as atividades da CBF e avisou que não tem a menor intenção de deixar o cargo. É impossível renunciar. Não vou renunciar porque não tem nada a ver com isso. Uma família foi feita refém durante um assalto em Mauá, na Grande São Paulo. Depois de quase 2 horas de negociações, os bandidos se renderam. Na sacada, o bandido segura uma das vítimas pelo pescoço. Ele fuma e conversa com os policiais. O outro ladrão aparece logo depois, sozinho e usando um colete à prova de balas. A negociação durou quase 2 horas. Os criminosos exigiram a presença da família para se entregarem. Um deles é menor de idade. Eram 4 ladrões dentro deste carro roubado. Eles aproveitaram o momento em que 2 das vítimas abriram o portão da garagem. A quadrilha se aproximou e anunciou o assalto. Dentro da casa estavam a netinha e a filha do casal, que também foram rendidas. Um dos vizinhos viu o momento em que o carro dos criminosos entrou na garagem da família. Ele desconfiou e ligou para a polícia. Quando a viatura chegou, os bandidos já estavam de saída. 2 deles conseguiram fugir, os outros voltaram para casa. Já na delegacia, a dupla que foi presa foi reconhecida por pelo menos outras 6 vítimas aqui da região. Esse rapaz teve a casa invadida há 3 meses. Roubaram, acho que 2 TV, videogame, notebook, carro da minha mãe. Queria levar até panela. Com os criminosos, os policiais encontraram uma arma e uma faca. Os outros 2 bandidos continuam foragidos. Em Campina Grande, na Paraíba, ladrões trocaram tiros com seguranças depois de assaltar um carro forte. O tiroteio aconteceu no centro da cidade durante a fuga. Um dos criminosos foi preso pouco depois com R$500 mil. Os outros continuam foragidos. Em Florianópolis, 3 homens tentaram roubar um carro forte em frente a uma agência bancária. Eles dominaram o segurança, mas foram surpreendidos por agentes que estavam dentro do banco. A porta de vidro foi destruída pelos disparos. Os assaltantes fugiram sem levar nada. A polícia esclareceu um crime bárbaro em um bairro nobre de Porto Alegre. Um publicitário matou a mãe e escondeu o corpo dela no armário de casa. A frieza de um filho sem arrependimentos. Foi uma coisa de momento, uma coisa que aconteceu na hora. O crime chocou até a polícia. Em depoimento, o publicitário confessou que esfaqueou a mãe dentro do apartamento dela. Para a polícia, o motivo do crime foi financeiro, já que a idosa recebeu um seguro de vida de R$400 mil do marido em dezembro do ano passado. Ele não estava trabalhando e isso chamou a atenção porque ele começou a comprar esses bens caros que ele não poderia comprar. Vilma Jardim, de 76 anos, morava neste prédio em um bairro de classe alta de Porto Alegre. Ela estava desaparecida desde o início de abril. O filho escondeu o corpo da mãe dentro deste armário que mandou fazer sob medida e depois concretou com cimento cola. A gente vê isso aí em filmes, né? Mas acontecia assim do lado da gente, com a pessoa que a gente conhecia, que via todos os dias, passava todos os dias aqui. Um absurdo. Ricardo Jardim, de 56 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. A delegada também vai pedir a prisão preventiva dele por homicídio. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro está calculando o prejuízo depois de um confronto entre os alunos e seguranças ontem à noite. A UERJ amanheceu revirada. Resultado do confronto da noite passada entre estudantes e seguranças que usaram jatos d'água contra os alunos, que quebraram os vidros
O tumulto começou quando os estudantes decidiram apoiar moradores da favela do metrô vizinha à UERJ, que faziam manifestação contra a demolição dos barracos. Só que percebeu que estava havendo um inchaço, fez um cerco para empurrar todo mundo para dentro da faculdade. A PM disse que se posicionou para garantir a segurança. Em nota, o reitor da universidade disse que alunos se juntaram a menores de rua e moradores da favela que, armados, atacaram a universidade. Hoje, essa parte aqui do prédio onde houve a confusão ficou interditada. Ninguém sobe nem desce por essa escada. E os seguranças tomam conta aqui do corredor que leva até a reitoria. Deste outro lado aqui, a gente vê no chão uma das mangueiras que foram usadas para jogar água no pessoal lá fora. E aqui na varanda, repare, a quantidade de pedras. Foram essas pedras que vieram de fora e quebraram os vidros da universidade. Hoje, na favela, o subprefeito da região foi vaiado. A prefeitura diz que as construções eram irregulares e que indenizou os moradores que reclamam. Quem não tem casa vai fazer o quê? Ainda durante a manhã, a justiça mandou a prefeitura suspender as demolições. Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje 4 pessoas suspeitas de terem lavado dinheiro em contratos com o governo federal. O faturamento das empresas envolvidas subiu de 400 mil para 500 milhões de reais em 10 anos. Nas buscas foram apreendidos mais de 100 mil reais, 12 carros e um avião. O dono da aeronave é o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, um dos presos na operação. Benedito prestou serviços para a campanha do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. A polícia fez buscas em um apartamento de Carolina Oliveira, que é mulher do governador Fernando Pimentel, mas afirmou que ele não está sendo investigado. Terroristas do Estado Islâmico mataram 4 pessoas hoje no ataque a uma mesquita na Arábia Saudita. Em outro atentado no Iraque foram 10 mortes. O impacto das bombas estilhaçou as janelas desses 2 hotéis 5 estrelas. No estacionamento onde os explosivos foram detonados, só sobrou a carcaça dos carros. É aqui que muitos estrangeiros e jornalistas se hospedam na capital, uma das áreas consideradas mais seguras de Bagdá, onde os militantes conseguiram burlar o policiamento para atacar mais um alvo. Na Arábia Saudita, país rico em petróleo, o Estado Islâmico também assumiu a autoria de um segundo atentado a esta mesquita no horário das orações. 4 pessoas morreram. O temor de atos terroristas aqui em solo americano tem levado muita gente a discutir até que ponto vai a liberdade de expressão garantida na Constituição dos Estados Unidos. Qualquer declaração que incite o ódio tem sido questionada. Muitos temem a reação a uma nova competição de charges do profeta Maomé no estado do Arizona, um ato considerado uma ofensa por muitos muçulmanos. Mas o maior horror vem do próprio Estado Islâmico, que divulgou mais um vídeo de suas atrocidades. Esse homem, considerado um espião sírio pelos radicais, cava a própria cova no meio do deserto. Minutos depois é executado. Morte registrada pelas câmeras dos terroristas que querem mostrar ao mundo do que são capazes. Em uma decisão histórica, os Estados Unidos retiraram Cuba da lista de países que financiam o terrorismo. Esta era a exigência dos cubanos para que os 2 países retomassem as relações diplomáticas rompidas há 54 anos. Cuba's designation as a state sponsor of terrorism. A decisão anunciada pelo Departamento de Estado americano abre caminho para a existência de uma embaixada cubana em Washington e uma americana em Havana, que já tem até o endereço, mas ainda não o status de representação diplomática. A medida só passou a valer porque o Congresso americano não se opôs à decisão do presidente Barack Obama de retirar Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo. O presidente americano e Raul Castro anunciaram a reaproximação histórica entre Cuba e Estados Unidos em dezembro do ano passado. Os 2 países ainda precisam ajustar detalhes antes de selar de vez o reinício das relações diplomáticas. Mas esta cubana já comemora o passo que foi dado hoje. Sempre lutamos por paz e solidariedade. Agora, finalmente, fizeram justiça, disse ela. Agora estão fazendo justiça. Estudantes foram às ruas do Chile para protestar contra a reforma educacional aprovada pela presidente Michelle Bachelet. A manifestação terminou em violência, mais de 170 pessoas foram presas.
Só na capital, Santiago, cerca de 100 mil protestaram perto do Ministério da Educação. Lojas foram depredadas. Manifestantes montaram barricadas e jogaram coquetéis Molotov contra a polícia, que respondeu com jatos d'água. Eles defendem uma reforma mais profunda e que deixe o sistema educacional menos desigual. Quase 140 pessoas tiveram que ser retiradas de casa às pressas depois que um vulcão entrou em atividade no Japão. Por precaução, alguns voos foram desviados. Na China, agentes de trânsito pararam 2 minivans escolares e, para surpresa deles, veja só quantas crianças saíram dos veículos. Um total de 60. Cada minivan só poderia transportar, no máximo, 9 alunos. Em instantes, com queda de consumo e investimentos, a economia brasileira encolhe no primeiro trimestre. E qual será o impacto nos preços da nova tributação sobre produtos importados? Ex-jogador Casagrande sofre infarto em São Paulo. O Flamengo acerta a contratação do atacante Guerreiro. Você vai ver já já. O aumento de impostos sobre produtos importados, aprovado ontem no Senado, vai pesar no bolso dos consumidores. O que é que vai pesar, né? Bebidas e cosméticos, por exemplo, fabricados fora do país, vão ficar, em média, 6% mais caros. A cerveja vai ficar com gosto mais amargo. Isso para quem prefere as importadas. É que o preço das bebidas estrangeiras vai aumentar. Talvez a gente baixe em 20% a nossa margem, o nosso lucro, para que o consumidor final continue comprando. Máquinas e carros importados também devem ficar até 2,5% mais caros. Maquiagem e perfumes vão ser reajustados em mais de 6%. Vai ficar tudo encalhado. Não é o que espera o setor de perfumaria. É possível que haja um pequeno impacto negativo? Sim, é possível. Mas nada, não é nenhuma tragédia. Todo mundo tem um perfume preferido e costuma dar um jeito para nunca ficar sem aquele vidrinho tão desejado. Agora, se o perfume é importado, você deve estar pensando que as pessoas vão parar de comprar, né? O dólar está caro, os impostos aumentaram, mas muitos consumidores vão apelar para aquele jeitinho com a ajuda do comerciante. Divide no cartão enquanto vezes puder e pronto. Com os aumentos, o governo espera arrecadar quase 700 milhões ainda este ano e valorizar a indústria nacional. Você pode estar protegendo, às vezes, setores que não necessitariam dessa proteção, até porque às vezes não teria um concorrente num similar importado. A economia brasileira encolheu 0,2% no primeiro trimestre de 2015. Nos últimos 12 meses, o Produto Interno Bruto caiu 1,6%. A soma das riquezas produzidas no trimestre chegou a 1 trilhão e 400 bilhões de reais, com destaque para o bom desempenho da agropecuária, que cresceu 4,7%. O setor de serviços teve queda de 0,7% e a indústria de 0,3%. Também houve retração no consumo das famílias e nos investimentos. Aquela incerteza do começo do ano está muito bem refletida nos números do PIB. Vamos agora a Brasília conversar com o repórter Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Como é que o Planalto recebeu a notícia do encolhimento da economia, que teve um desempenho negativo neste primeiro trimestre? Boa noite, Raquel. Essa economia ruim aí no começo do ano, como nós vimos, é resultado dos erros da política econômica do primeiro mandato da presidente Dilma. Agora está se pagando o preço para arrumar a casa e isso demora. Por isso, o ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, disse que a recuperação vai acontecer, na avaliação dele, apenas no segundo semestre. O governo pretende, está muito preocupado aí com o desemprego, então pretende esquentar a economia e vai lançar, depois do feriado de Corpus Christi, um pacote de concessões de bens públicos à iniciativa privada, portos, aeroportos e estradas. Ou seja, o ajuste fiscal é necessário, mas é preciso também uma agenda de crescimento, como tem dito o ministro da Fazenda, Nascimento. Bom, Kennedy, esta semana a Câmara dos Deputados votou uma primeira rodada da reforma política, que é algo muito importante, né? Pensando-se no interesse do país, dos eleitores, houve alguma evolução até este momento? Nascimento, sem dúvida, é muito importante, mas essa reforma que está aí
tende a piorar o que já está ruim. Piorou a regra de financiamento eleitoral, não criou um mecanismo para diminuir o número excessivo de partidos políticos, acabou de uma forma abrupta com a reeleição e o Senado tende a confirmar essa mudança. Ainda há muita votação para acontecer na Câmara e tudo depois precisa ser confirmado no Senado. Mas por hora dá para dizer que essa parece que vai ser a reforma do final da reeleição, que foi criada em 1997, há 20 anos. E agora voltamos ao estúdio. A próxima madrugada deve ser a mais fria do ano no sul e no sudeste e tem chance de geada. No norte, a chuva não para e continua quente. Já tirou os casacos do armário? Olha que eles vão ser essenciais nesse fim de semana. Uma massa de ar polar derruba as temperaturas. Os campos podem amanhecer branquinhos por causa da geada entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná, com mínimas próximas de 0. O frio chega depois da chuva, que já fez 3 cidades gaúchas encaminharem decreto de situação de emergência à Defesa Civil. Em Tapes, no litoral sul, a água invadiu as casas e os moradores precisaram se abrigar numa escola. Rios transbordaram. Estes cães buscaram refúgio da enchente em cima do telhado das casas. Em São Paulo, a próxima madrugada pode ser a mais fria do ano. Entre o Rio e o Espírito Santo, uma frente fria e um ciclone extratropical carregam muita umidade e o tempo fica instável. Também chove no norte, mas o frio passa longe. A temperatura chega aos 33 graus. Vamos ver onde o sol aparece nesse sábado? Em Goiânia, o tempo fica firme e faz 29 graus. Em BH, também faz calor. Já Curitiba segue bem gelada. A cidade vai ser, de novo, a capital mais fria do Brasil. Você vai ver a seguir, em tempos de crise, Câmara dos Deputados planeja construir shopping de R$1 bilhão. O ex-jogador Casagrande está na UTI depois de sofrer um infarto. Lateral Marcelo é cortado da seleção para a disputa da Copa América. E o peruano Guerreiro é o novo centroavante do Flamengo. A gente volta já já. No momento em que o Congresso vota uma série de medidas de austeridade para o país, os deputados aprovaram o projeto que prevê a construção de um shopping na Câmara. O Parla Shopping, como está sendo chamado, é uma promessa de campanha de Eduardo Cunha, presidente da casa. Um prédio imponente, mas não suficiente. É o que pensa o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que quer expandir o Congresso. Um projeto polêmico. Entre as construções, uma espécie de shopping com lojas, bancos e escritórios espalhados em mais de 23 mil metros quadrados. Já ganhou até apelido Parla Shopping, o shopping dos parlamentares. Na verdade, isso é um parlaboche. É uma mistura de deboche com shopping, com parlamento. O projeto é uma promessa de campanha de Eduardo Cunha, prevê a construção de novos gabinetes, praça de alimentação, estacionamentos subterrâneos e até mesmo um novo plenário. Esse aqui estaria pequeno demais. O preço total da proposta, R$1 bilhão. Cunha diz que parte do Congresso precisa de reformas e afirma que o prédio com lojas não vai ser um shopping. Ninguém vai fazer uma loja do Louis Vuitton na Câmara. Isso não existe, isso é palhaçada quem coloca isso. Não faz sentido, nesse momento em que o governo está procurando cortar despesas, o Congresso, inclusive, cogitar que ainda poderá gastar recursos públicos com a construção desses empreendimentos. Os turistas ficaram bem na foto, já o Congresso. Com tanta coisa que o Brasil precisa melhorar, um shopping não é a nossa prioridade hoje, né? O ex-deputado e delator do Mensalão, Roberto Jefferson, casou-se hoje no interior do estado do Rio de Janeiro. Ao declarar amor à noiva, ele lembrou a frase célebre que disse a José Dirceu. É dia que me queira. Roberto Jefferson ensaiou o tango de Carlos Gardel e confessou. Olha a minha mão. Não adianta que o cara treme. Se eu disser a você que não estou tremendo, é mentira. Roberto Jefferson e a noiva se casam em uma cerimônia para cerca de 300 convidados, entre parentes e amigos. Neste momento, a juíza de paz formaliza a união. Os dois já viviam juntos há 13 anos. Ana Lúcia Novaes, 11 anos mais nova, é enfermeira.
O casamento foi em uma casa de festas em Três Rios, no interior do Rio. Segundo a assessoria, custou R$100 mil. Roberto Jefferson revelou o escândalo do Mensalão. Ele foi condenado a 7 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Supremo Tribunal Federal autorizou o ex-deputado a cumprir o restante da pena em regime aberto. Há 13 dias, ele saiu da cadeia. A lua de mel vai ser na cidade vizinha de Comendador Levi Gasparian, onde o ex-deputado foi preso em fevereiro do ano passado. No final, o ex-deputado fez uma declaração de amor à noiva, uma referência à frase dita a José Dirceu na época do escândalo do Mensalão. Você desperta em mim os instintos mais deliciosamente primitivos. É muito especial, né? Eu amo você. Bem, e o comentarista esportivo e ex-jogador Casagrande sofreu um infarto na manhã de hoje em São Paulo. Ídolo da torcida corintiana, Walter Casagrande Júnior, de 52 anos, sentiu dores no peito e foi levado ao hospital, onde foi submetido a uma angioplastia e a um cateterismo. Transferido para a UTI de outro hospital, ele ainda deixou uma mensagem em uma rede social. O técnico Dunga convocou hoje o lateral Jefferson do Internacional para o lugar de Marcelo na Copa América, cortado da seleção brasileira porque se machucou. Segundo a CBF, Marcelo, que disputou normalmente as últimas partidas do Real Madrid na temporada, foi desconvocado por problemas médicos. Com apenas 21 anos, Jefferson ficou surpreso com a oportunidade. A seleção vai se apresentar em Teresópolis na segunda-feira. O goleiro Rogério Ceni pode adiar mais uma vez a aposentadoria. Já o atacante Paulo Guerreiro, ele vai mesmo jogar pelo Flamengo. O anúncio foi feito no site do time carioca. O jogador assinou o contrato de 3 anos com o Flamengo e deve receber 650 mil por mês. Guerreiro deixou o Corinthians esta semana. Ele viajou ao Peru e vai iniciar a preparação para a Copa América. Depois de anunciar a aposentadoria para agosto, Rogério Ceni pode ficar no São Paulo até dezembro. O goleiro de 42 anos analisa o pedido feito pelo presidente do clube. E olha essa Nascimento, quem estiver sentindo frio aqui em São Paulo, pode ir ao Ibirapuera pegar uma praia sob o calor de 40 graus, isso mesmo, 40 graus. Pois é, numa feira de turismo realizada no parque, o visitante sente o clima das 5 regiões do país. Celito Esteves. Não parece, eu sei, mas esse é um encontro de negócios. Do mundo de quem adora andar por aí. Eu amo viajar, é uma das coisas que eu mais gosto. Quem não gosta? Nessa feira em São Paulo, cada um oferece o que tem de melhor. Porque afinal de contas, viajar é a única coisa que você compra e te deixa mais rico. De conhecimento. E os gringos estão de olho? Hagan sus apuestas. Os argentinos apostam suas fichas nos cassinos. E os mexicanos estão querendo ganhar turista no grito. Mas essa é uma briga difícil. No ano passado, o dinheiro do turismo ficou quase todo aqui. Sem falar que recebemos quase 5 milhões de estrangeiros. O Brasil mudou de patamar no turismo, nós estamos dentro dessa revolução e como um carro em movimento, muitas vezes temos dificuldade de entender a própria velocidade. Por isso, Pernambuco está no clima, Sergipe está na onda e Santa Catarina está no gelo. Montou um bar abaixo de zero. Olha o material. Rapaz, é gelo, puro gelo. Mas no caso de Foz do Iguaçu, por exemplo, como trazer para cá uma imagem mais fiel das cataratas? Olha que loucura, esse povo não tem mais o que inventar, hein? As quedas d'água foram reproduzidas numa cabine gigante, num contraponto à imagem de país tropical. Não, quem convive com o frio também está querendo atrair mais gente. Esse clima gostoso também está na fantasia de qualquer turista. Árvore de Natal, para divulgar a cidade do Natal Luz. Gramado. Quem é o Gramado? Fala de novo. Gramado. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.